Olá, olá, bom dia a todos que estão chegando. Daqui a pouco começamos. Estamos esperando aí todo mundo entrar e já vamos dar início. Só mais um minutinho, por favor. Bom dia aí, a mãe do Felipe. Bom dia para todas aí que estão chegando. Pelo que eu estou vendo aqui, Walter, os dois grupos já estão aí, tá? Ok. Estamos aqui, Tá. também está passando para os colaboradores e os pais. Assim, que talvez continue entrando mais pessoas. Eu vou pedir para ir para quem puder, e sobretudo para nossos jovens, que liguem a câmera, quem puder. Tem que lembrar que hoje não é aula, tá? É um momento que a gente vai ter para trocar algumas ideias, para conversar do semestre. Assim que quem puder, peço encarecidamente que liguem as câmeras. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Luiz Felipe. Bom dia. E aí, Alessandro, tudo certo? Posso dar um bom dia rápido a todos? Claro, vamos, antes de começar, vamos cumprimentando o pessoal. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação, família, parceiros, participantes, colaboradores. Estamos dando continuidade, segundo dia do IRSTEC, evento online, em virtude da pandemia, mas muito grata por todos estarem aqui, participando e prestigiando a oficina de desenvolvimento positivo. Será uma semana com muito conteúdo e com muita participação, tenho certeza disso. Parabéns a todos que aqui estão, dedicando esse tempo aí ao nosso evento, que mesmo sendo online, será maravilhoso. Muito obrigada e um excelente dia. Ok, obrigado, Rosângela. Então, vou fazer essas apresentações para começar. Aí, Rosângela, você já conhece, nossa gerente executiva. E também estamos com o resto do time. Hoje, como a Rosângela falou, estamos no segundo dia do IRSTEC. Para quem está por primeira vez, é um evento que a gente faz todo ano. No primeiro semestre, a gente tenta focar na parte tecnológica e na segunda parte mais humanizada. E já tentamos focar nos talentos. Então, temos esses dois marcos durante o ano. E a ideia desse espaço, dessa reunião, quando é presencial, é realmente trocar, interagir, trocar com os pais, com as crianças, ver que atividades fizeram durante o semestre. Então, no presencial é uma festa, a gente come, dança, faz festa mesmo no instituto. Mas aí, esses dois anos da pandemia, não conseguimos estar no instituto, porém, a gente continua com esse espaço virtual para dar continuidade, né? Que é um evento que para nós é muito caro no coração. Então, sempre estamos reproduzindo o IRSTEC, agora virtualmente. Esse segundo ano, a gente titulou o IRSTEC de experiências online, justamente porque a gente teve esse ano de pandemia e todo mundo sabe, a partir de vocês, a partir dos pais de vocês, que a gente teve muito desafio. Cada um desse lugar teve desafios gigantes. Obviamente, um mais que outros, de diferentes características, mas todo mundo sofreu, continua sofrendo essa pandemia e as consequências da pandemia. Então, esse momento vai ser um momento de positividade, ver como a gente conseguiu superar os desafios, embora a gente continue nessa pandemia, mas estamos fortes e com a inovação, com ferramentas, a gente conseguiu estar junto. Hoje estamos na primeira hora com a oficina de desenvolvimento positivo, na segunda hora a gente também tem robótica. Escolhemos fazer por grupos, justamente para que o grupo de interesse tenha seu momento, tenha seu espaço, e os colaboradores prepararam um resumo e atividades focando o participante como protagonista. Então, é um momento hoje dos participantes e dos pais também, para que eles vejam que eles ficaram fazendo nesse momento de interação com o colaborador, nesse momento do instituto, de forma remota, como foi feito. Então, deixo aberto, assim, formalmente, o IRSTEC no segundo dia, a oficina de desenvolvimento positivo, com o colaborador Hamilton. Saibam que teremos palestras com parceiros externos na quarta e na quinta. O programa está sendo passado pelos grupos.
E hoje é o momento de vocês. Embora esteja aqui a maioria dos colaboradores do Instituto, a gente está curioso também. A gente gosta de ver o trabalho do colega, nesse caso, nosso colega Milton, gosta de ver como o participante tem múltiplas inteligências, faz coisas diferentes, na oficina diferente, e gostamos de estar junto à família também. Por isso que os pais também estão sendo convidados. É um momento nosso, não é um momento de avaliação, não é um momento de focar em desempenho, não. É um momento de trocar. Então, Hamilton agora vai assumir o protagonismo. No final, ele vai levar aí, se vai ter um momento de ideia, de troca, de pergunta, de riso. Então, ele vai assumir representação do Instituto como coordenador de informática educacional. Vou apresentar aqui a Sônia, nossa coordenadora pedagógica, a Rosângela, que vocês já conhecem, a Heloísa, recente do pedagógico, está a Marta, que vocês também conhecem, Flávia está no bastidor, ajudando na parte técnica, está a Aline, que vocês veem na oficina de robótica, com a colaborar a Poena, está a Brenda, nossa estagiária, enfim, está a Isabela, que é da parte de comunicação, também ajudando aqui no suporte técnico. Enfim, estamos, a maioria do equipe do Instituto, agora passando a bola para Milton, para entender, também para aplaudir o trabalho do desenvolvimento positivo a partir do estímulo do colaborador Hamilton, nosso psicólogo do Instituto. Então, Hamilton é contigo, obrigado, e obrigado a todos por estar conosco, tá? E continuem conosco na semana, que vai ser muito legal. Obrigado aí pelo apoio, Walter. Bom dia a todos, eu sou o Hamilton, sou psicólogo do IRS. Nosso cronograma hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer uma apresentação breve do conceito da oficina, vou falar um pouco da teoria que fundamenta a oficina, para vocês entenderem, e nós teremos apresentações de 2 trabalhos, 2 grupos diferentes, tá? Então, os participantes vão fazer uma apresentação bem bacana para vocês. Como o Walter falou aí, vamos deixar as perguntas mais para o final, nós teremos esse tempo, e será muito bacana se vocês fizerem perguntas e interagir com a gente. Estão conseguindo ver aí a tela de compartilhamento? Tudo certo? Está perfeito, está perfeito. Tá. Uma das bases que fundamenta a Oficina de Desenvolvimento Positivo é a teoria dos 3 anéis do Renzulli. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado eu falando em alguma reunião por aí, então vou falar brevemente. A teoria dos 3 anéis tem relação com altas habilidades e superdotação, tá? É habilidade acima da média em relação ao mesmo grupo etário, a criatividade, no sentido de criar novos produtos, novas ideias e resolver problemas, e o envolvimento com a tarefa, tá? Que é aquele comprometimento que eu sempre falo que não é o comprometimento de um dia nem de uma semana. É o comprometimento que dura um tempo suficiente para que a pessoa possa dominar um campo, um assunto específico, e daí possa conseguir criar algo que tenha algum valor social, que tenha alguma contribuição social ou individual para a própria pessoa. Um ponto importante de destacar é que os superdotados têm 2 tipos de características diferentes. Tem um grupo que é mais acadêmico, tem muita facilidade em aprender as matérias escolares e esses conteúdos mais acadêmicos, e o outro que é mais na parte da criação e da produção. Então, talvez esse grupo aqui não tire boas notas nas escolas, mas também são superdotados. Geralmente são pessoas com um senso de humor mais elevado, gostam de fazer piadas, apresentar soluções rápidas e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. A segunda teoria das inteligências múltiplas, aí eu peço que vocês prestem um pouco de atenção, é uma das bases principais da nossa oficina, e a gente procurou desenvolver bastante esse conhecimento nesse primeiro semestre, tá? É do psicólogo americano Howard Gardner, e ele postula que os seres humanos têm 8 ou 9 tipos de competência. Recentemente, ele fez um acréscimo aí da inteligência existencial. Por que isso? Porque no período dele de pesquisa, ele constatou que as escolas, as universidades, as empresas valorizavam muito a inteligência lógico-matemática. Inteligente é aquela pessoa que
tem facilidade com cálculos, que consegue escrever muito bem, ele constatou que não. E nós só estamos aqui hoje por causa de todas essas competências. Tá? Sem elas, nós não estaríamos aqui. Uma das principais para a gente hoje vai ser essa inicial, que é a naturalista. A inteligência naturalista tem muito a ver com a biologia e com a ciência. Tá? A gente ainda está na pandemia aí do coronavírus, e essa inteligência se destacou entre todas as outras na produção das vacinas e pela possibilidade de a gente voltar a ter um convívio mais ou menos seguro. A inteligência linguística tem muita relação com a escrita e com a oralidade, tá? Muito comum em políticos, professores, oradores. A lógico-matemática tem muito a ver com os matemáticos, astrônomos, mas também com a ciência. Eu estou falando brevemente porque os participantes vão fazer algumas apresentações mais elaboradas. A interpessoal, muito comum em líderes, tem a ver com a gente entender os sentimentos das outras pessoas, as motivações, se comunicar adequadamente. A corporal sinestésica é o que a gente viu nas Olimpíadas aí, pessoas que utilizam o corpo todo com alguma excelência ou alguma parte específica do corpo. A musical é autoexplicativa, né? Pessoas que têm sensibilidade com tons, com ritmos, que conseguem compor, que conseguem cantar muito bem. A existencial tem muito a ver com questões fundamentais sobre a vida. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Quem nós somos? Durante o processo seletivo, um participante de 8 anos disse que um dos objetivos dele é procurar responder qual o objetivo da vida, né? 8 anos de idade já se fazendo esse questionamento, muito interessante. A visual espacial tem a ver com a engenharia, a arquitetura, pessoas que lidam muito bem com formas, e tem a ver também com arquitetos, engenheiros, muito em voga aí nos últimos tempos, os tatuadores, os artistas também. E a intrapessoal é o conhecimento de si próprio, conhecer as próprias motivações, os próprios pensamentos, a própria personalidade. Tá? Então, basicamente, essa é a teoria das inteligências múltiplas. E a teoria dos 5-6, que vocês também já devem ter escutado falar em algum momento. A teoria dos 5-6 é o desenvolvimento positivo. O Richard Lerner também é um psicólogo americano. E por que ele criou essa teoria? Porque, através das pesquisas, dos estudos, ele constatou que, para um ser humano ter um desenvolvimento positivo, o que é um desenvolvimento positivo? Se conhecer bem, se relacionar bem com as pessoas, se preocupar com o próximo, conseguir usar com qualidade as próprias habilidades. Isso quer ter um desenvolvimento positivo. Se relacionar bem na família, nas religiões que frequenta, nos cursos que faz, se possível, conseguir contribuir positivamente com a sociedade. Isso que é desenvolvimento positivo. E, para isso, ele elenca essas competências aqui, que são 5-6, como vocês podem ver. A competência tem muito a ver com a capacidade intelectual e comportamental, as próprias habilidades. O caráter é autoexplicativo também, tem a ver com a integridade, os valores morais, que a gente sabe que não basta só ser inteligente, é preciso dar um bom uso para essa inteligência. A confiança tem a ver com autoconhecimento, de conhecer as próprias habilidades, os próprios limites, para assim agir de uma forma mais eficaz. O cuidado, também muitas vezes conhecido como compaixão, é a empatia, a solidariedade, tá? A preocupação com o outro, e a conexão é o que eu acabei de falar, com a família, com a igreja, com as religiões onde frequenta, com os cursos, para que essa pessoa possa ter um desenvolvimento positivo e produtivo. Tá? E, com isso, consequentemente, dá uma contribuição social importante. Eu vou interromper rapidamente, para não ficar só aparecendo a tela, né? Antes de começar as apresentações, eu gostaria de destacar 2 pontos, que às vezes passam desapercebidos. A oficina funciona uma vez por semana, durante 50 minutos, então isso no mês dá 2 horas. Até agora a gente teve mais ou menos 5 meses, então nós tivemos mais ou menos 10 horas de oficina.
em questão de tempo, é pouco tempo. Mas, assim, eu estou falando isso porque eu quero destacar que essa turma conseguiu utilizar muito bem esse tempo. Eles tiveram um comprometimento acima da média e a gente conseguiu trabalhar muitos conteúdos, tá? Esses três que eu falei para vocês, altas habilidades, inteligências múltiplas, alguns dos 5, 6, sempre relacionado aí com o que a gente falou. Falamos também de criatividade, de comunicação, de ética e moral, sempre pensando no desenvolvimento positivo dos participantes, tá? E, assim, como vocês podem deduzir, 10 horas não seria o suficiente para falar disso tudo e ainda fazer trabalhos bem elaborados como esses ficaram. Então, eles tiveram uma dedicação por fora e isso merece ser lembrado, tá? Porque a gente gosta muito das habilidades que eles têm, mas a gente reforça sempre esse comprometimento e essa dedicação por parte deles, tá? Então, assim, os responsáveis que estiverem aí assistindo, saibam que os filhos de vocês foram nota 10 aí. Vou começar a apresentação aí, o grupo da Maiara, Ludmila, Carol e Luiz Felipe. Porque não seria justo, né, já que eu passei o semestre todo dando aula, né, falando, eu ficar aqui essa apresentação toda falando também, né? Vamos deixar eles falarem um pouquinho aí. As produções ficaram muito bacanas. Vocês estão prontos, pessoal? Sim. Tá. Então, é com vocês aí. Oi, bom dia, gente. O nosso trabalho é sobre liderança e inteligências múltiplas em relação à educação. Aí está aparecendo um microfonezinho. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado... Maiara, liga de novo, por favor. Oi, tá dando para me escutar? Tá, pode Agora sim, continuar, vai em Maiara. frente. Pode passar o slide. Em relação à vacinação, temos 3 exemplos de inteligências múltiplas, que são a naturalista, lógica, matemática e a comunicação, que engloba 2 inteligências, que é a linguística e a interpessoal. Primeiro eu vou falar da naturalista, que é a habilidade de perceber o ambiente, classificar, distinguir e manipular os elementos que compõem um ambiente, como objetos, plantas, animais, querer entender sobre a vida e a morte, seus detalhes. E um exemplo disso na medicina é que os médicos enganaram plantas para fabricar vacina contra pólio, que é uma doença que paralisa crianças. A lógica matemática é a habilidade de usar e de aplicar com eficácia em análise e raciocínios coerentes. E um exemplo disso na medicina é que médicos utilizam regras e fórmulas matemáticas da prática do seu ofício. E o principal uso dela na medicina e também nas dosagens da vacina. E a comunicação é importante para o desenvolvimento e o comércio dos imunizantes. A criatividade também foi outro fator que foi muito importante para a criação das vacinas, né? E não só para a criação das vacinas, como para tudo. A criatividade é uma habilidade necessária para se destacar em qualquer área, mas agora, nesse momento de pandemia, ela se tornou algo muito mais importante por causa dessa nossa necessidade de mudar muita coisa na nossa vida. E a criatividade é basicamente o talento de criar, inventar, inovar e encontrar meios para resolver um problema fora do comum. E, inclusive, existem muitas vacinas para coronavírus, contra a Covid-19. E tem vários mecanismos que essas diferentes vacinas funcionam. Então, elas não funcionam da mesma forma. Tem 2 ou 3 mecanismos diferentes que os laboratórios usam para fazer as vacinas. E a ética, moral e caráter também são fatores muito importantes nisso, porque são fatores que
acabam direcionando muitas, e se não todas as ações dos seres humanos. E são os valores que regem muitas discussões sobre quase tudo, e especialmente sobre a vacinação e saúde no geral. Então, vou fazer um resumo rápido aqui, né? A moral é basicamente uma série de crenças gerais de uma sociedade sobre como se deve ou não agir. E algo que varia de acordo com a cultura, né? Ou seja, de acordo com o lugar e época. Então, algo que pode ser completamente normal aqui pode ser inaceitável em outros lugares do mundo. E tem uma variação também em relação ao tempo. A ética ela é um conjunto de reflexões, estudos e questionamentos sobre as regras morais. Então, elas podem, inclusive, contestar algumas regras morais, classificando-elas como ultrapassadas ou até erradas, em um ponto de vista individual ou social. E o caráter, eles são os traços da personalidade mais ligados à moral, como, por exemplo, a honestidade, gentileza, a crueldade e o egoísmo. Agora vamos falar sobre a liderança. Bom, a liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atender seus objetivos. Um grande exemplo desse tópico é o Oswaldo Cruz, que decidiu enfrentar as principais doenças que assolavam até então a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Como exemplo dessas doenças eram a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, adotou outros métodos tidos como drásticos por outros médicos, como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória e também a questão da desinfectação das moradias em áreas endêmicas. A sua base era o Instituto Soroterápico Federal, onde deflagrou a campanha de saneamento e, em poucos meses, a incidência da peste bubônica diminuiu. O Oswaldo Cruz foi tão importante que tem uma instituição com o nome dele, né, que é a Fiocruz. É uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciência biológica e vinculada ao Ministério da Saúde. E em saúde, ela é a instituição de ciência e tecnologia mais importante da América Latina. Ela é uma referência em pesquisas na área de saúde e além de ser uma das instituições que fabrica a vacina de Oxford aqui no Brasil, ela também está tomando outras atitudes para conter a disseminação do coronavírus, como, por exemplo, a disponibilização de materiais informativos na internet. O Instituto Butantan é um centro de pesquisas biológicas que foi fundado entre os anos de 1900 e 1901, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. Inclusive, foi a primeira instituição que desenvolveu uma vacina 100% nacional contra o Covid-19, que foi a Butanvac. A maioria das doenças, como a da Covid-19, pode ser prevenidas por vacina. São transmitidas por pequenas gotículas que estabelecem agentes infecciosos. Graças à vacinação, houve uma queda drástica nos índices de doença, que costumavam matar milhares de pessoas. Contudo, mesmo estando sob controle hoje em dia, elas podem rapidamente voltar a se tornar uma pandemia caso as pessoas pararem de se vacinar. Foi o que ocorreu com o sarampo, que antigamente as pessoas costumavam a se vacinar, porém, hoje em dia, elas pararam e a vacina voltou, a doença voltou a ser uma doença epidêmica. A primeira vacina no mundo foi criada em 1796, com o experimento de Edward Jenner. Ele viveu numa época que o Reino Unido, que é o país dele, passava por uma epidemia de varíola. Nessa época era muito letal. E ele observou que pessoas que ordenhavam vacas, elas não contraíam a varíola.
elas contraíam normalmente a forma animal da doença. E ele resolveu fazer o seguinte: ele retirou o pus da lesão de uma mulher que havia sido infectada com essa varíola bovina e colocou num garoto de 8 anos. Esse garoto ficou doente, mas não ficou doente com uma forma tão agressiva. Mas depois, então, ele se curou. E ele colocou o pus depois, ah, alguns meses depois, nesse garoto, o pus da varíola humana. E ele não contraiu a doença. Ele estava imune à varíola. E uma curiosidade é que o termo vacina tem origem do latim e significa de vaca. E, inclusive, o nome dessa varíola bovina era Varíola vatinae, que é a varíola bovina. E é uma referência à forma que essa vacina foi criada. E como a vacina funciona no nosso organismo? Bom, as vacinas são agentes imunizadores usados para uma série de doenças. São produzidas utilizando o próprio causador da doença, que serão responsáveis por desencadear em nosso corpo uma resposta imunológica, que são os anticorpos. Bom, ao receber a vacina, nosso corpo inicia a produção de anticorpos. E graças à memória imunológica, a vacina garante que, quando o agente causador de doença infecte uma determinada pessoa, garante que ela já esteja preparada para responder de uma maneira segura e rápida. Bom, como surgiu a vacina no Brasil? No ano de 1973 foi criado o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. A partir do ano de 1986 foi criado o Zé Gotinha, que é um personagem simbólico voltado principalmente para as crianças, para promover as campanhas de vacinação. E a partir do século XXI, o Brasil seguiu avançando nas vacinações de doenças como a gripe, catapora, HPV e etc. Pode passar. E desde 2020 vivemos o verdadeiro corrida da vacina, né? Bom, o que foi a corrida da vacina? A corrida da vacina foi estimulada pelo novo coronavírus, no caso Covid-19, e a farmacêutica americana, denominada como Pfizer, desenvolveu em parceria com a empresa alemã BioNTech a vacina mais rápida produzida na história da humanidade, denominada como BNT 1262. Bom, o imunizante produzido contra a Covid-19, ele foi desenvolvido em 10 meses e foi o primeiro a ser autorizado para uso emergencial no mundo. E no século passado, tivemos o ocorrido da revolta da vacina. Bom, a corrida da vacina foi uma rebelião ocorrida entre 10 e 16 de novembro de 1904, na até então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. O seu pretexto de imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, mas também associada a causas mais profundas, bem como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo Pereira Passos, né, prefeito da época, e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. Aí vem um questionamento, a questão da obrigatoriedade foi antiético ou ético? Eu pesquisei e tem muitas controvérsias, mas foi antiético pelo fato da obrigatoriedade. E aí, mas como fica a situação da Covid-19? Está sendo discutido a questão da obrigatoriedade da Covid-19, porque a gente está em uma situação pandêmica e não endêmica, e na Constituição brasileira tem duas leis que são muito controversas, porque uma
determina que o indivíduo tem liberdade para escolher o que entende que é melhor para si. E o outro já pega a situação que a saúde do indivíduo é mais importante que tudo. Vai lá, Fê. Enfim, acabou. Sobre as fake news. Bom, quando foi surgindo as vacinas e tudo mais, um dos grandes desafios foi o grande surgimento das fake news. E quando esse tema foi colocado, principalmente nas redes sociais, aumentaram o alcance e a visibilidade sobre o tema, que, como consequência, teve o surgimento de mais notícias falsas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, batizou essa característica como infodemia. E agora vamos falar sobre o movimento antivacina. Segundo a OMS, a campanha antivacina é considerada um dos 10 maiores riscos à saúde global. Esse movimento tem potencial de reverter todo o progresso feito no combate para doenças evitáveis por vacinação. E é um movimento em constante evolução no mundo e no Brasil. E ela ganhou força a partir da decorrência de uma publicação onde o Dr. Andrew Wakefield relacionou o aspecto autista em crianças que foram vacinadas pela tríplice viral. Mas esse artigo foi contestado, pois se descobriu que ele trabalhava em uma empresa com advogados que queriam disseminar os fabricantes da vacina, e também ele havia alterado vários dados de paciente. A decisão de não vacinar os seus filhos pode ser algo individual, mas não é. Na verdade, é uma questão de saúde pública, pois atingirá indiretamente várias outras pessoas. E também não se deve confiar em tudo que é disseminado pelas redes sociais. Deve sempre procurar uma fonte confiável, disseminadas pelos órgãos governamentais de pesquisa e profissionais que estudam o assunto, e como, por exemplo, o SUS. Democracia. E essas são as fontes que nós utilizamos no nosso trabalho. E é isso, né? Finalizaram, né, Mayara? Isso, acabou o trabalho. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar ou escrever no chat. Muito obrigada a todo mundo que assistiu nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, gostei muito. Eu sou muito suspeito para falar, né? Não vale muito, mas assim, primeiro, eles fizeram o trabalho todo online, em grupo, e eles fizeram tudo. A gente só passou para esse slide que é o padrão do IRS, tá? E assim, todo mundo apresentando com câmera ligada, falando no microfone. É importante destacar essas coisas porque são grandes conquistas, além do conteúdo muito rico, né? Quando eu vi a apresentação, eu fiquei surpreso. A Ludmila até destacou ali, em relação à ética da questão, se é ético ou não, né? A obrigatoriedade da vacina, e é isso que a gente procura fazer com que eles tenham essa visão de ter um raciocínio próprio para pensar, minha conduta está sendo uma conduta moral? Isso é ético, é antiético? Porque a gente quer que eles sejam pessoas que tenham essa postura de liderança. E em breve aí, não só em breve, já no momento, né? Eu sei aí que tem gente que se destaca nas turmas, que ganhou prêmio nas escolas, e a gente procura justamente isso, que eles possam fazer a diferença por onde eles passarem, né? A gente tem aí a Covid-19. O Comitê Científico da Prefeitura, em vários momentos, determinou a abertura aí dos comércios e de vários outros estabelecimentos. Mas será que lá tinha alguém que tinha esse conhecimento sobre ética, do que é pertinente ou não fazer? Será que isso foi refletido da forma como deveria ter sido feita? Esse é um aspecto muito importante, e a apresentação ficou muito boa. Acho que todos gostaram, né? Mas a gente ainda tem... Parabéns pela apresentação a todos os participantes envolvidos. Ficou notório o tempo que eles dedicaram de pesquisa,
certamente debruçaram muito para pesquisar, tudo online. Então, parabéns, contextualizaram temas que estão acontecendo hoje, né, super importantes, que envolve a ética, que envolve o poder decisório, que envolve a ciência, fazendo um contraponto com a história. Então, assim, eu estou encantada com a apresentação, parabéns, e que a gente possa cada vez mais receber todas essas ações, essas iniciativas advindas dos participantes. Parabéns pelo nível e pela apresentação. A gente ainda tem mais um grupo para apresentar, tá? Eu só fiz esse adendo aí. Guardem as perguntas para o final. Vamos continuar aqui. Essa foi uma atividade que a gente fez em relação a valores morais, tá? Para eles começarem a entender que tudo que a gente faz passa uma mensagem de como a gente funciona, né? Por exemplo, esse caso aí é um case básico, né, da realidade dos adolescentes, como vocês podem ver aí. Carlos, um adolescente de 15 anos, durante um evento em família, prometeu ao tio que na semana seguinte o ajudaria no processo de mudança entre uma casa e outra. E na data combinada, ele recebeu um convite de amigos para irem ao cinema, junto com algumas meninas e tal. Entre elas, uma que ele tinha um certo interesse, que é comum na adolescência, assistiram ao lançamento de um filme que ele esperou durante 1 ano e que só passaria naquele dia especificamente. Eu perguntei para ele, o que eles fariam se eles fossem o Carlos? Qual a conduta moral que eles tomariam? E a gente colocou aqui algumas respostas. É importante destacar que todos que estavam presentes nesse dia dessa atividade responderam. E essas foram algumas respostas que a gente selecionou aqui para passar. Na teoria, eu acredito que todos ajudariam o tio, mas na prática seria diferente. É o que eu acho. Eu ajudaria o meu tio, pois se eu não o ajudasse, poderia desapontar ele e eu teria outras oportunidades para me divertir com meus amigos. E uma segunda resposta é que, embora eu quisesse sair muito com meus amigos, eu ajudaria o meu tio, pois, afinal, eu fiz uma promessa e terei que cumpri-la. No caso aí, o que estava em evidência era o valor moral do comprometimento. Nós que somos mais adultos, a gente, às vezes, se refere a esse valor moral como ter palavra, né? A gente cumprir com o que a gente promete. Então, vamos seguir aí para o segundo grupo, por causa do tempo. Podem começar aí. Ana, Jorge, Alexandro e Felipe Portugal. Então, oi, gente, bom dia. O nosso grupo vai estar apresentando um trabalho sobre liderança e comunicação. E para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre. Eu me chamo Ana Carolina. Eu me chamo Jorge Felipe. E eu me chamo Felipe Portugal. Pode passar, por favor. Liderança. O que é liderança? Liderança é conduzir e motivar pessoas ou grupos para atingir um objetivo em comum, ou seja, saber inspirá-las e influenciá-las positivamente na busca de bons resultados. Quem pode liderar? Sempre acredite que temos que ter uma postura de liderança independente do lugar. Embora essa característica pareça ser relacionada com um cargo específico ligado a uma corporação, na verdade, ela começa em casa e pode ser percebida em pequenos momentos no nosso cotidiano. Em muitas situações no dia a dia, quando você precisa tomar decisões ou resolver determinadas situações, geralmente você faz isso baseado em características e valores nas quais você acredita e defende. E ser líder tem muita relação com isso. Confiar em você, acreditar no que você diz e no que faz. Eu vou citar 2 exemplos que estão muito ligados no nosso dia a dia, que talvez você não perceba. Quando você vai ao mercado e decide que vai levar para o jantar, ou quando você vai à escola e seu professor dá uma aula prática e de forma didática para que mantenha os alunos concentrados, essas são 2 ações de um líder. Agora nós iremos falar da influência da comunicação na liderança. A comunicação, que é relacionada à inteligência linguística, é uma das principais ferramentas de trabalho de um líder.
que precisa dialogar adequadamente com a equipe a fim de conquistar o respeito e a confiança dos liderados em prol dos seus objetivos. Qual a importância da comunicação na liderança? É muito difícil imaginarmos um ambiente de trabalho em que ninguém se fala e que há sempre conflitos internos e desconfianças. Essas situações acontecem e isso diminui bastante as chances de crescimento de uma empresa, por exemplo. A falta de comunicação é um problema crucial que deve ser resolvido. Quando nós falamos que comunicação e liderança têm que andar juntas, queremos dizer que elas estão interligadas. Uma não existe sem a outra. Então, gente, agora eu vou falar sobre a teoria dos 9-6. Essa teoria foi criada, para quem não conhece, pelo Lee Iacocca. Foi um executivo do setor automobilístico dos Estados Unidos e também foi autor do livro Where Have All the Leaders Gone? Né? O inglês, eu não sou bilíngue, mas eu tentei. E a tradução é Cadê os líderes? E nesse livro, né, ele fala como falta o líder e quais são as principais características para um líder se destacar e as quais são mais importantes. E uma delas é a curiosidade. Um líder deve sempre ouvir as pessoas que estejam fora do seu círculo de sim, senhor, e ir atrás de outras opiniões e buscar coisas que não estejam na sua zona de conforto. A comunicação, né, como o Jorge disse no outro slide, é fundamental para a liderança, pois a liderança não anda sem a comunicação. O carisma também é algo muito importante para um líder, porque é algo que faz as pessoas, como que eu posso dizer, faz com que as pessoas se inspirem em você e também faz com que as pessoas queiram lhe seguir. E também tem a questão do caráter, de você saber... Não, na verdade, o caráter e a coragem são duas coisas que estão muito ligadas, porque o caráter é algo que você tem que saber, né, o que é certo, o que é errado, os seus princípios também, e a coragem é você ter coragem de tomar a decisão certa, ter coragem de fazer o melhor para o grupo. E também o caráter está ligado com a humildade, porque muitas pessoas acham que o líder não erra, que sempre quem tem que estar certo, mas não. O líder também tem a humildade de chegar e falar, eu errei e eu posso melhorar nisso. Então, vamos falar sobre a convicção. Um líder tem que ter convicção naquilo que ele faz. E a convicção é a certeza que o indivíduo possui sobre algo que ele acredita. O líder defende suas opiniões, valores e as inspirações, né, com muita paixão. E as pessoas que veem o líder, elas querem ser representadas por aquilo, pelas suas opiniões e pelas suas convicções também. E a competência, né? O líder tem que saber o que está fazendo e também tem que se rodear de pessoas que saibam o que está fazendo também. A criatividade, o líder tem que ser criativo, fazer algo que ninguém imaginaria, algo diferente, como a gente diz, né, pensar fora da caixinha. E também tem a questão que o líder deve ter o senso comum. Para quem não sabe, senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, ou seja, são noções admitidas por praticamente todos os indivíduos. E essa sabedoria é adquirida a partir das experiências, vivências e observações. Eu quero destacar aqui, né, eu já terminei de falar as características, que o líder nunca vai saber de tudo, que precisa se atualizar, saber que muitas vezes alguém precisa contribuir com ele. Um líder tem que ter um espírito de aprendiz e não perder a oportunidade de evoluir. E agora eu vou falar para vocês os diversos estilos de liderança. E exemplos estão aí na imagem, mas eu vou falar, né, como essas lideranças se diferenciam. As atitudes e comportamentos do líder estão fundamentadas em algumas questões particulares, como experiências anteriores, crenças, ideologia e no próprio modelo mental. E essa bagagem faz com que os estilos de liderança se diferenciem, sendo mais ou menos eficientes, de acordo com as características e peculiaridades de cada equipe. E agora, como exemplos de liderança, nós vamos apresentar a liderança autoritária, que é um estilo de liderança caracterizado pelo controle individual do líder sobre as decisões, métodos, políticas e procedimentos de trabalho da equipe. Um líder autoritário caracteriza-se como uma pessoa que possui todo o domínio e controle das ações do grupo. Se essa pessoa passa dos limites e perde o controle de suas atitudes, ele se torna uma pessoa opressora, impondo suas vontades e tirando a autonomia dos liderados,
além de não estimular a criatividade, a autonomia e desenvolvimento da equipe. E como exemplo de líder autoritário, nós trouxemos Adolf Hitler, que, através do controle da mídia e do apoio das elites, além do poder político, ele praticava e colocava suas próprias vontades e crenças que se refletiam em seus regimes autoritários. Além disso, ele mantinha o apoio popular através da economia e da mídia. Bom, das inteligências que se destacavam de Hitler, as principais eram a inteligência linguística e a inteligência interpessoal. A inteligência linguística é uma inteligência que está mais relacionada à linguagem humana. Também pode ser descrita como uma habilidade de lidar de maneira formal e criativa com as palavras, em diferentes situações, sendo elas orais ou escritas. Já a inteligência interpessoal refere-se na capacidade de relação entre as pessoas, sendo em analisar, entender e interpretar os gostos, desejos e intenções das outras pessoas. E, por último, tem uma liderança transformadora. O que ela é? Basicamente, esse conceito trata de um tipo de liderança em que o líder inspira mudanças positivas naqueles em que lidera, passando para eles uma visão clara de todos os objetivos e contribuindo para que tenham sucesso em suas atribuições. Também temos o perfil de líder transformador. O que ele é? Ele é capaz de inspirar pessoas, impulsionar resultados e proporcionar reais mudanças por onde passa. Além disso, o líder transformador incentiva o respeito às diferenças e está sempre em busca de crescimento e transformação contínua para si mesmo e para seus liderados. Aqui temos exemplos de um líder transformador e democrático, que é o Martin Luther King. Quem conhece um pouco da história dele sabe que o papel dele foi fundamental para os direitos humanos. E ele possui uma grande capacidade de discursar em público e de liderar um grande número de pessoas em manifestações pacíficas contra a ideia de segregação racial sul nos Estados Unidos. Portanto, King chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Parecido com Hitler na questão das inteligências de destaque, Luther King também tinha em destaque a inteligência linguística e a interpessoal. Além dessas duas, também tinha em destaque a inteligência existencial, que consiste na questão da vida, em questões existenciais, temas espirituais e temas religiosos. Como o nosso amigo Portugal disse, né, Hitler e Luther King, mesmo sendo estilos de liderança totalmente diferentes, eles possuem bastante características da teoria dos 9-6, como eu disse, mas também possuem duas inteligências múltiplas em comum, que é a interpessoal e a inteligência linguística. E elas podem ser aprimoradas ao longo do tempo. E eu e meus amigos desenvolvemos bastante aqui no RS essas duas inteligências, e elas são fundamentais para sermos protagonistas das nossas vidas, pois ser protagonista também é ser um líder. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu sou muito suspeito para falar. Galera, muito bom, pessoal. Muito bom. Top mesmo. Maravilhoso, sem palavras. E vocês trouxeram inovação, trouxeram temas que a gente pouco discute aqui também com os outros participantes, com os colaboradores. Então, é muito, muito, muito bacana. E, mais uma vez, reforço a pesquisa que vocês fizeram. Né? Sabemos que estamos todos em pandemia, cada um dos seus lares. Então, essa dedicação, esse empenho assim, é espetacular. Hamilton, parabéns pela liderança, né? Que por trás de tudo tem uma excelente liderança também. E eu estou encantada com a apresentação de hoje. Eu destaco, só rapidinho, Walter, eu destaco a ajuda fundamental da Brenda, que é a estagiária de psicologia, que ajudou nesse processo todo, e os participantes, porque assim, a gente dá algumas ferramentas e eles que fazem a construção. E isso tudo é para eles atuarem no mundo real, porque as entrevistas de estágio de emprego, hoje em dia, são online. Então, eles tendo essa experiência de falar com a câmera ligada, de falar de si mesmo, de se apresentar, eles estão treinando justamente para a vida real, né? E deram ótimos exemplos aí. E quando a gente fala de liderança, a gente fala com aquela vontade de que eles façam a diferença, que eles sejam líderes também. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem 4 minutinhos breves aí. Pode falar, Walter. Eu queria falar o seguinte, já estamos em cima da hora. Quem tem perguntas, vocês no grupo, que vocês têm,
tinha várias anotadas aqui, várias perguntas do conteúdo que eles colocaram, mas não vai dar o tempo, temos que iniciar com a outra oficina. Então, eu vou encerrar com o seguinte, parabenizo você primeiro, assim, como colega, como parte do time, os participantes, que se percebeu que tem um trabalho de construção robusta aí, então, parabéns, foi um trabalho bem feito, eu gostei muito particularmente, se nota, quando vocês colocam tempo, investem em pesquisa, se nota aí muito na fala de vocês. Parabéns pela comunicação, vocês realmente transmitiram as ideias que estavam pensando. Então, o conjunto foi muito bom, fico muito grato por ter essa oficina se desenvolvendo tão bem, com uma temática tão importante que é a construção de vocês como pessoas para logo formar parte de uma sociedade que está cheia de desafios. Então, essa mensagem que vocês passam para nós, eu devolvo para vocês, para que, a partir do que vocês, essa mensagem que vocês passaram, criem soluções para nosso futuro, porque o futuro, o presente de hoje é o futuro de vocês. Então, parabenizo novamente para vocês. Vou encerrar aqui, Hamilton, com uma proposta. Eu gostei muito dos temas que vocês trataram, são muito pertinentes e são muito atuais. Então, continuem com essa proposta para o segundo semestre. No final do ano teremos algo similar ao que está fazendo aqui. Eu acredito que para o final do ano vamos ter que acrescentar mais 1 hora, porque realmente é muito interessante interagir com vocês, porque não precisa ficar isso nas ideias. Acho que também uma troca, um debate com gente velha, como é a gente, que já é velho, também pode ser muito rico. Lamentavelmente o tempo é cruel. Mas, novamente, vou encerrar parabenizando a todos os envolvidos, parabenizando os pais de vocês que estão apoiando para que vocês continuem no Instituto e convidando nas palestras de nossos parceiros que vocês conhecem, que estão sempre interagindo com vocês. Convido para vocês, quinta e sexta, teremos 2 palestras muito a ver com o que vocês falaram. Então, muito obrigado equipe. Vou encerrando aqui novamente. Tem perguntas, anota, Milton, coloca no grupo. Eu vou fazer 2 perguntas que vou colocar no grupo deles. Assim você depois me dá uma resposta da palestra fantástica, das 2 palestras fantásticas que vocês acabaram de dar para nós. Então, muito obrigado e vou ficar aqui, vamos encerrando. Uma salva de palmas novamente para todos vocês. Realmente vocês arrasaram, como falaram aí alguém, vocês arrasaram mesmo, foram muito bem, demonstraram que atrás tem um trabalho muito bem feito, muito robusto. Então, obrigado e vamos dar lugar agora para a oficina da robótica.